E nesse fim de semana, teve mais uma edição da Farinhada, né? Santo Antônio de Lisboa respira a cultura. Você tem ideia da importância da produção de farinha de mandioca para Floripa? É muito grande, viu? A atividade era desenvolvida por centenas de famílias, sempre contribuiu com a economia local e do estado. Vamos ver. A história dos engenhos em Florianópolis surge com a chegada dos açorianos. Aqui na ilha, eles começaram a cultivar a mandioca. Adaptaram, então, os engenhos de trigo para a produção da mandioca. E muitas famílias passaram a ter em casa essas estruturas puxadas assim, pelos bois. Aos 90 anos, Dona Rosinha lembra bem. Quando era criança, trabalhava no engenho. Colheu e descascou muita mandioca. Sentar assim, numa roda, ir conversando e raspando a casca da mandioca para encher o balaio, era a rotina na infância dela. Deles que não trabalhassem, que eles raspava mandioca com nós, peneirava a massa. Não ficava brincando assim, não, tinha que trabalhar. Porque se não trabalhasse, os pais, às vezes, ralhavam ou dava até palmadinha, puxava a orelha. Vão trabalhar. Se não trabalhar, vocês vão ter castigo em casa. Mas tem que trabalhar. Para acelerar o trabalho, ela conta que as crianças inventavam brincadeiras, jogos e competições. Assim, o tempo passava mais rápido e era uma forma de se divertir enquanto fazia as tarefas. Um raspava a ponta e a outra raspava a outra ponta. Era aquele que mais podia raspar rápido. Eu agora acho que não posso raspar, mas não jogar para os outros, só eu, porque é duro. Raspa uma ponta, joga para outra, joga uma ponta, raspa para outra. Não raspa a mandioca inteira, só a ponta, aí o outro acaba a ponta. A vida era simples, mas para ela era um tempo bom. Para o Cláudio também. Ele nasceu e cresceu dentro de um engenho. Viu o pai e a mãe trabalharem duro. A lida começava antes do sol nascer e terminava tarde da noite. E apesar de não ser fácil, ele pegou gosto pela produção da farinha de mandioca. Esse convívio com meu pai, com meus irmãos mais velhos, com a minha mãe, que foi uma guerreira assim, fantástica, uma mulher que apanhava café, fazia farinha, ainda todo o serviço de casa, né? Uma mulher extraordinária. E foi nesse convívio que a gente pegou amor por isso. Depois que os pais faleceram, Cláudio viu que precisava preservar o legado deixado por eles. O casarão de 1840, onde ainda está o engenho, passou a ser local de visitação. E mais do que isso, local de preservação de cultura e de muitas histórias. A gente pede assim, que as novas gerações abracem, né? Porque se tem uma coisa que realmente carimba a identidade do povo que nasceu na ilha, é exatamente essa ruralidade, essa coisa do pescador, do lavrador, é isso que caracteriza como Manezinho, né? Tirando isso, apenas um florianopolitano, né? Em 2021, os saberes e práticas associadas aos engenhos de farinha de mandioca artesanal foram reconhecidas como patrimônio cultural e imaterial de Florianópolis. No ano passado, o reconhecimento veio por parte do governo do estado. E assim, o fazer a farinha de mandioca tem passado de geração em geração. E a história da atividade tem sido preservada. Dona Rosinha se enche de alegria ao saber que aquilo que ela fazia lá na infância hoje tem sua devida importância dentro da história da cidade e também do estado. E quando lhe pergunto qual era a canção que embalava o trabalho no engenho, ela responde, é claro, cantando uma ratoeira. Bem bonito, ai diz adeus e vai embora. Muito bom, Dona Rosinha. Gostou? Gostei. Lindo. Beijo, Dona Rosinha. Todo mundo gostou, hein? Tradição, né? Que não pode ser deixada para trás. Tem que ser mantida mais viva do que nunca. Parabéns ao Engenho dos Andrades, que realmente faz a diferença e ajuda a construir, inclusive, o futuro com essa memória valiosa que faz parte do nosso passado. Que legal, né? Isso é muito interessante observar. E as crianças precisam beber dessa história para isso não morrer, né? Não passar, não ficar no tempo.